trailing in his wake. That is super fast. That is incredibly fast. I am happy to join with you today in what will go down in history. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega. Salmo número 131. Foi lido e eu vou ler novamente. Diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, por meio da tua palavra. Queremos ouvir a tua instrução, queremos receber de ti, porque te amamos e queremos te servir e seguir os teus caminhos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A série que nós estamos começando nesse domingo chama-se Extraordinariamente Extraordinário. E nós temos refletido sobre essa questão da vida comum, que muitas vezes nós deixamos de lado nesse mundo que nos convida ao extraordinário. E muitas vezes nos convida a esse extraordinário, até mesmo dentro de uma certa espiritualidade. Nós falamos aqui no início desse ano que nós queremos ir mais fundo, e às vezes a gente confunde esse ir mais fundo com o espetacular. A gente acha que ir mais fundo na nossa espiritualidade é você participar de coisas que são completamente fora do comum, espetaculares. A gente vive numa época que é cheia de referências ou de palavras, né, de impacto, que querem produzir em nós esse impacto. Então, durante um tempo, você talvez tenha, principalmente se você faz parte desse cenário evangélico e cristão, talvez você tenha ouvido muito falar sobre essa adoração extravagante. Porque a adoração não basta por si só, ela tem que ser extravagante. Né? A gente, durante muito tempo, a gente ouve falar alguma coisa mais radical. Então, é um chamado radical, é uma vida radical. E, sem falar da palavra revolucionária, que tem sido usada durante tantos anos e tanto tempo. Então, é revolucionário. Essa semana, enquanto eu lia várias coisas, pensando e refletindo sobre essa série, eu me deparei com uma frase, uma citação, talvez você já tenha ouvido, mas diz assim: todo mundo quer ser revolucionário, mas ninguém quer lavar a louça. Né? Então é isso, todo mundo quer fazer revolução, mudar o mundo, mas as coisas do cotidiano, as coisas comuns, as coisas do dia a dia, parece que essas coisas não têm valor. E isso se traduz, então, nessa busca por essa espiritualidade extravagante, radical, revolucionária, transformadora, que geralmente está ligada a alguma coisa espetacular, fora do comum, alguma coisa extraordinária. Como se as coisas comuns, as coisas do dia a dia, não tivessem conexão nenhuma com essa espiritualidade. Ou então, como se você, ao viver as coisas do dia a dia, você estivesse perdendo alguma coisa que está só reservada, ou que está disponível para aqueles que se arriscam numa aventura extraordinária. Então, o cara que vai para o campo missionário em algum lugar no mundo, essa pessoa, nossa, olha, tá vendo? Ele está realmente experimentando a verdadeira vida cristã. Mas o sujeito que vai trabalhar no dia a dia, num banco, que fica dia a dia sentado diante de uma tela de computador, talvez, olhando números e tudo mais, no final do dia ele vai para casa, tem que participar ali das rotinas diárias, lavando a louça, talvez que ficou lá, ajudando nas coisas que tem que fazer com a sua esposa ali, para cuidar dos filhos, isso e aquilo. Esse cara
puxa, que vida chata, né? Está perdendo. Ele poderia ter muito mais se ele se arriscasse para Deus, se ele se voluntariasse em alguma causa humanitária, ou missionária, ou isso e aquilo, seria muito mais. E a gente ouve isso várias vezes. E pessoas nos falam isso muitas vezes, não são pessoas más. Eu não estou dizendo, se você ouviu já isso várias vezes de outras pessoas, essas pessoas não são más, elas têm um bom coração, elas têm uma boa intenção, elas têm um bom desejo, elas querem nos desafiar a sair da zona de conforto. Talvez eu já tenha feito isso, mas, meus irmãos, muitas vezes isso daí tem uma desconexão tremenda com a vida que a maior parte de nós somos chamados a viver. O fato é, nem todos nós, de fato, uma pequena porção dentro de nós, aqui, hoje, talvez vai ter algum tipo de experiência radical, assim. Vai participar de uma missão em algum lugar onde você vai ser preso por um grupo de terroristas e vai sobreviver para contar história. Incrível. A maior parte de nós aqui vai viver a nossa vida aqui, na cidade, de maneira urbana, na rotina do dia a dia, cuidando dos nossos filhos, família, frequentando a comunidade cristã, oferecendo algumas horas, talvez, do nosso tempo para servir em um diferente ministério. Essa vai ser a nossa vida. E não há nada de errado com isso. A gente olha para a Bíblia, e é interessante isso, eu tenho um amigo, e eu não estou falando mal do meu amigo, eu tenho que dizer isso antes de falar o que eu vou falar. Mas eu tenho um amigo que o grande lema dele é o livro de Atos, né? Tudo é Atos, Atos, Atos. Bacana o livro de Atos, porque o livro de Atos tem uma série de situações miraculosas, né? Uma série de coisas assim extraordinárias. Os apóstolos foram, Deus fez coisas extraordinárias através deles. Eles viram o mundo de cabeça para baixo, essas coisas extraordinárias. Mas, meus irmãos, o livro de Atos é um único livro dentre os 27 livros do Novo Testamento. E o que dizer sobre as epístolas? E todo o restante. E o que dizer ele é um livro, numa Bíblia que tem 66 livros, mas você vai falar, não, mas na Bíblia tem então as histórias de Elias, e Eliseu, e os milagres de Moisés e tudo mais. Mas se você pegar todos os milagres, todas as coisas extraordinárias da Bíblia, elas talvez somam apenas 20% desse texto. Se a gente fosse eliminar todas as outras coisas, que são aquelas coisas enfadonhas, cansativas, aqueles textos que você lê assim, não tem nada de extraordinário acontecendo, você ficaria talvez só com 20% do texto que a gente tem aqui. E por que isso? Porque a maior parte da nossa vida é assim. A maior parte da nossa vida não é feita de coisas fora do comum, fora da normalidade, de coisas extraordinárias. A maior parte da nossa vida é vivida de maneira comum, ordinária, na rotina, no dia a dia. É assim a nossa vida. E quando a gente lê esse salmo, ele é um bom salmo para a gente refletir sobre isso. O Eugene Peterson, quando traduz isso na versão dele, a mensagem, ele traduz, e eu vou fazer minha tradução aqui direto da versão dele em inglês. Eu sei que temos uma versão em português, mas eu vou fazer a minha tradução direto do inglês aqui, como ele fala. Ele diz assim: Deus, eu não estou querendo ser o galo no galinheiro. Ele diz isso, né? Essa é a maneira como ele coloca. Eu não quero ser o galo no galinheiro. Eu não quero ser o rei da montanha. Eu não me intrometo em negócios que não são meus. E eu não fantasio planos grandiosos. E sabe o que acontece? Às vezes, sem querer, nós somos incentivados a um tipo de vida cristã que representa tudo isso aqui. Que se você não for o galo no galinheiro, se você não for alguém que tem um grande ministério, um grande cargo, um grande nome, isso e aquilo, você não é ninguém. A gente tem sido levado a crer que a vida cristã verdadeira tem que ser essa grandiosidade, tem que ter esse tipo de coisa, esses planos grandiosos de transformação do mundo e de cidades e países, onde a gente está lá. E que se a gente não tem, então, esse nome grandioso, se a gente não tem 10 mil seguidores no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, se a gente não escreve um best-seller, se a gente não faz alguma coisa desse tipo, a gente não é ninguém.
Aí a gente vai se sentindo cada vez mais assim, poxa, eu sou uma pessoa incompetente, infeliz, Deus não tem nada para mim, porque parece que se Deus tem alguma coisa para mim, eu tenho que estar bombando nas redes, né? Meu nome tem que estar sempre sendo mencionado, falado, eu tenho que estar participando de coisas e ter histórias incríveis para contar. Eu tenho que ter histórias incríveis para contar. Essa é uma grande tentação de quem serve em tempo integral no ministério, inclusive. Principalmente pessoas que estão servindo em campos missionários. Tem irmãos aqui que já estiveram lá. A grande tentação é: eu tenho que ter uma história extraordinária para contar no final do mês, para mandar na minha carta de notícias para os meus apoiadores, mantenedores, pessoas que oram por mim, porque se eu falar para eles que esse mês foi normal, não teve nada de extraordinário, foi um mês normal, a gente trabalhou, a gente comentou, quer dizer, a gente visitou algumas pessoas, recebeu outras, foi um mês normal, cuidamos dos nossos filhos aqui, choveu um pouquinho, fez, né, essas notícias, não parece que elas não impressionam as pessoas. Se eu falar que tudo foi comum e normal, não impressiona. Mas se eu falar: esse mês, vocês não sabem o que aconteceu, a gente encontrou uma pessoa, ele era isso, e aí Deus operou de maneira tremenda, com uma cura, uma conversão extraordinária, alguma coisa assim, aí eu tenho uma história incrível para contar. O problema é que, às vezes, eu não tenho essa história para contar no final do mês. Pode ser que eu não tenha essa história para contar no final do ano. Quando meu amigo Júnior, que estudou comigo no seminário, foi servir a Deus no Senegal, e ele morou vários anos no interior do Senegal, aprendeu o Wolof. Eu lembro quando a Mara e eu éramos recém-casados, ele veio nos visitar em nossa casa, e foi na igreja da qual nós fazíamos parte. O Júnior, esse meu amigo, ele é muito engraçado, e aí ele foi lá, o pastor chamou ele para dar um testemunho, e ele fez a dança dos Wolofs lá na frente, né? Se você quiser, procura isso aí no Google. Eu não vou imitar aqui. Mas ele é muito engraçado e tudo mais. Ele ficou vários anos servindo lá no interior do Senegal, aprendeu o Wolof. Ele escreveu, eu lembro, depois de vários anos, acho 4 anos, alguma coisa, ele escreveu e disse que eles tinham visto a primeira conversão lá. 4 anos, uma conversão. E assim, puxa vida, 4 anos, uma primeira conversão. Ele falou assim: olha, isso não é nada. Os missionários que estavam aqui antes de nós, em 14 anos foi a primeira conversão que eles viram. Ok? 14 anos servindo, aprendendo uma língua, morando em condições precárias, num país difícil. 14 anos, uma conversão. Isso parece um imenso fracasso nesse mundo onde nós queremos números, onde nós queremos coisas extraordinárias novamente, testemunhos incríveis, histórias incríveis. Isso parece um fracasso, mas, meus irmãos, eu vou dizer, exige mais fidelidade de nossa parte, permanecermos firmes, servindo a Deus no dia a dia, no cotidiano, nas coisas normais, a longo prazo, do que vivermos nessa coisa do estrelato, do extraordinário. Quantos de nós seríamos fiéis a Deus se durante toda a nossa vida nada de extraordinário acontecesse, se tudo fosse normal? Normal, quero dizer, se você fosse apenas um cristão normal, servindo a Deus de maneira normal, trabalhando, novamente, participando de uma igreja local, contribuindo com seus dons e talentos ali, nunca tendo participado talvez de uma viagem missionária, alguma coisa assim, nada, 30, 50, 60, 80 anos assim, eu acredito que há muito mais, exige muito mais fé, compromisso, para viver essa vida, do que talvez para participar novamente dessa coisa da empolgação. Eu vou dizer para vocês, eu já estive em várias viagens missionárias, já estive no campo missionário, já estive em várias coisas, e já vi coisas extraordinárias, já vi coisas incríveis, mas a maior parte da minha vida não é lá.
É mais fácil, inclusive, eu estar fora do meu cotidiano, experimentando essas coisas, do que quando eu volto e tenho que viver o dia a dia. Quem trabalha com missões, e eu trabalhei durante anos com missões, sabe que parte do preparo, inclusive, para as pessoas, quando elas voltam do campo, é ajudá-las a reintegrar a normalidade da vida fora do campo. É um choque para muitas delas. É um choque tremendo, é um choque como se fosse um choque cultural, é esse choque de readaptar a uma rotina do dia a dia normal, sem coisas extraordinárias. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui, e esse salmo nos mostra, é que nós precisamos aprender a apreciar a normalidade da vida, sem ficar ambicionando coisas extraordinárias, ou fantasiando com coisas extraordinárias, ou pensando, eu só vou ser um cristão verdadeiro, ou eu só vou experimentar essa vida cristã de fato, se eu me ver numa situação extraordinária. Nós precisamos fazer como o salmista diz aqui. E a grande tentação para a gente, novamente, é o extraordinário, são os flashes, as luzes, o holofote, é ser o rei da montanha, ou o galo no galinheiro, ou se intrometer em coisas, né, que não são nossas, para chamar a atenção. E a grande coisa é, não, eu não vou ser assim. Eu vou evitar essas coisas, eu vou abraçar a rotina. Eu vou abraçar a normalidade, eu vou abraçar o dia a dia. Se Deus quiser, e se Deus me der a oportunidade, em algum momento, de servir, em alguma situação, onde eu veja algo fora do normal, glória a Deus por isso. Eu vou ser fiel a Ele nisso, mas vou ser fiel no dia a dia, na rotina, e não vou ficar ambicionando essas coisas, ou fantasiando com elas e deixando de viver o dia a dia, porque é isso que acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos, parece realmente que isso se torna até uma droga, né? Que a droga tem isso, ela dá um pico, né, na pessoa, e a pessoa experimenta aquela euforia, aquele negócio todo, e aí quando ela sai daquilo parece que vazio, ela precisa de um outro, E muitos cristãos talvez precisam disso. É por isso que a gente às vezes tem tanta gente que vai atrás dessas coisas extravagantes. Porque se não for extravagante, parece que não tem o pico. Se a gente vem aqui na igreja, a gente canta os cânticos normais, a gente ouve o sermão e a gente ora, e não tem aquela coisa incrível, parece que Deus não esteve presente. Parece que algo, né, o extraordinário não aconteceu, e no ordinário parece que Deus não está, mas na nossa Bíblia, Deus está nas coisas ordinárias. Tem uma história do Velho Testamento que é incrível, que mostra isso. Quando o povo de Israel, 1 Samuel está registrado essa história, o povo de Israel está cansado do ordinário. O ordinário era eles terem uma relação com Deus, e Deus governá-los, e Deus reinar sobre eles. Eles se cansam disso. Eles querem o extraordinário, eles olham ao redor, eles veem, todo mundo tem um rei, todo mundo tem um líder, todo mundo tem alguém, a gente quer alguém assim. Aí eles falam, Deus, eles vão para o profeta e falam, a gente está cansado disso, nós queremos um rei. Deus se ofende com aquilo, porque Deus fala assim, eu sou o rei deles, eles deveriam confiar em mim, mas Deus decide atender o pedido deles, a misericórdia e bondade de Deus. E aí a gente encontra que Deus então fala através do profeta, que era responsável por isso, e por nomear esse rei, e esse profeta então, chamado Samuel, vai encontrar o rei, e a história muda então, 1 Samuel 8, onde isso acontece, para 1 Samuel 9, onde Samuel encontra esse rei. A história muda bruscamente, porque ela vem de uma grande tensão política, onde o povo está pedindo um rei, e Deus está falando sobre como Deus se sente em relação a isso, mas dizendo que Ele vai atender, e falando para o profeta, onde tudo isso está acontecendo. Aí no capítulo 9 de 1 Samuel, você encontra uma historinha lá, de um homem que é chamado a cuidar dos cabritos, procurar cabritos no campo.
Você quer coisa mais chata do que isso? Ele tem que sair lá, amando do seu pai, e ficar procurando os cabritos num campo vasto. Ele vai, procura, vai de um lado do outro. Chega um tempo, eles não encontram nada. Aí ele fala assim, vamos voltar para casa. Aí o outro diz assim, olha, a gente está perto de uma cidade aqui que tem um profeta. Vamos lá ver o profeta. Né? E eles acabam indo ver o profeta. E o profeta é Samuel. E aí há esse encontro, em que esse rei é nomeado. Mas veja a normalidade da situação. Veja que não há nada de extraordinário disso, a não ser a rotina da vida de alguém que vivia num ambiente rural e que tinha que cuidar dos seus animais e procurar alguns que escapam pelo campo. E isso é totalmente rotina diária da vida. E no meio da rotina diária da vida, de repente, acontece algo em que Deus chama essa pessoa e faz aquilo que o povo havia pedido e dá um rei a eles. Eventualmente a gente conhece a história e acaba sendo uma desgraça. Mas é isso, é na rotina do dia a dia, na normalidade. Então nós temos que abraçar a normalidade. Nós temos que abraçar o ordinário. E nós temos que entender que nem sempre nós vamos estar envolvidos em coisas extraordinárias, com grandes histórias para contar. Todo mundo quer ser revolucionário, ninguém quer lavar a louça, né? Ou então você quer transformar o mundo, vá para sua casa, ame a sua esposa e seus filhos, faça isso, e aí você vai mudar o mundo. O texto nos propõe então uma vida de humildade. A disciplina aqui nesse texto que Deus nos chama é reconhecer que nós temos que ser humildes. A grandiosidade nos rouba isso. A grandiosidade às vezes nos torna altivos, como está na minha tradução, meus olhos altivos, sempre querendo mais e coisas grandiosas e coisas espetaculares. Não. Eu vou aceitar humildemente o chamado que Deus me deu, e às vezes esse chamado novamente é uma coisa que aos olhos humanos é insignificante, mas não existe nada insignificante para Deus, nada. Esse é um Deus que conhece as coisas que nós não vemos, e nada é insignificante. Se nós cremos que Deus é o Criador, e não importa como as coisas vieram a ser criadas por Ele, mas se cremos que, em última instância, Deus é Rei e Senhor, e que Ele é o Criador de todas as coisas, pensa bem, quantas coisas invisíveis aos nossos olhos são visíveis aos olhos de Deus. Quantos pássaros estão cantando no meio da floresta, e louvando a Deus com o seu cântico, e jamais serão ouvidos por você e por mim, dia após dia. E eles louvam a Deus. Não há nada insignificante para Deus. Esse é o Deus que nós vivemos diante dele e nossa rotina diária importa para Ele. As pequenas coisas que nós fazemos, Ele acompanha, ainda que seja lavar a louça. O irmão Lourenço escreveu um livro que se tornou um clássico da espiritualidade, chama-se A Prática da Presença de Deus. Ele era só isso. Ele era uma pessoa que trabalha na cozinha, envolvido com lavar grandes panelas. Essa era a sua grande espiritualidade. Essa era a sua grande prática da presença de Deus. Era a rotina do dia a dia, de trabalhar ali e lavar panelas. Isso não é uma grande história para nós, né? Para nós, a grande história é somente se a gente está numa situação onde há um grande livramento, onde há uma grande conversão, onde há uma cura miraculosa. Mas lembrando novamente, a maior parte da nossa vida não é feita dessas coisas. A maior parte dela pode ser chata, pode ser sem nenhum tipo de coisa para contar. E eu confesso a vocês, eu quero abraçar esse tipo de vida. Eu não quero viver com a necessidade de ter alguma coisa extraordinária para contar para as pessoas. A necessidade de ter alguma coisa grandiosa para contar para as pessoas. Porque Deus não me cobra isso. Você entendeu? Deus não cobra. A única coisa que Deus me cobra é fidelidade no dia a dia. Nas pequenas coisas da rotina da vida. A única coisa que Deus quer de mim, não é que Ele me cobra, Ele quer essa fidelidade. Então,
quando nós nos livramos disso, quando nós abraçamos o que o Salmo propõe aqui, há uma grande liberdade. Eu posso respirar agora tranquilo. Eu posso estar fazendo essas coisas do dia a dia aqui, por mais chatas que sejam, eu posso fazê-las agora com o coração grato a Deus, sabendo que Deus se importa. Ele me colocou aqui para fazer isso, e eu estou atento. Se Ele quiser me tirar daqui, eu estou atento. Se Ele quiser me chamar para alguma coisa diferente, eu estou atento. Mas são nessas coisas que eu mostro a minha fidelidade a Ele, e não naqueles grandes momentos que talvez eu possa ou não ter a experiência. Outra coisa que o Salmo fala aqui, no versículo 2, quando ele usa a imagem de uma criança desmamada. A criança desmamada aqui é a criança que já não está mais recebendo o leite materno e que está satisfeita com isso. Essa é a ideia. Ela deixou de receber o leitinho, mas está satisfeita, não está lá esperneando. E eu não tenho experiência, porque eu não sou mãe, eu nunca amamentei, né? Não tenho esse tipo de experiência, de fato. Mas eu acompanhei a minha esposa amamentando, acompanhei os meus filhos, né, lá, desesperados quando eram bebês, querendo leite materno, né? Isso é um desespero total, e a criança, e principalmente quando eles são recém-nascidos, durante a noite, aquele negócio todo. Aí chega um momento em que a criança é desmamada, e ela resiste um tempinho, e depois ela sossega. Passou, ela sossega. Não há mais aquela ânsia, aquele esperneio, aquele negócio todo, ela não está mais, ela acabou sossegando. É esse o momento em que o Salmo está falando aqui. Ele está dizendo assim: na verdade, eu estou sossegado, a minha alma está sossegada como uma criança que foi desmamada. E o Gene Pearson traduz isso, ele diz assim: eu mantive os meus pés no chão, eu cultivei um coração silencioso, quieto, acalmado, como um bebê contente nos braços de sua mãe. Minha alma é como um bebê contente. Então essa é a ideia. Eu já não estou mais naquela ansiedade pela próxima coisa, pela próxima viagem missionária, pela próxima grande aventura com Deus, pelo próximo grande culto de louvor extravagante, pela próxima, não estou mais, eu estou, olha, eu coloco os pés no chão agora, eu estou satisfeito com a rotina do ordinário, como uma criança que está satisfeita depois de ter sido desmamada e consegue se contentar tão somente de estar nos braços da mãe, sem estar procurando o seio para sugar. Essa experiência talvez de algumas mães aqui que amamentaram, né? A criança está lá, basta estar nos braços, já está lá procurando alguma coisa. Não, essa criança já está sossegada, ela já está tranquila só em estar nos braços da mãe, já não precisa mais procurar. Assim é a minha alma, diz o Salmo, a minha alma é como um bebê satisfeito, contente. E é isso, essa rotina então do ordinário simboliza isso, essa satisfação em Deus, então nas coisas comuns, sem estar necessitando da outra coisa. Meu filho participou do primeiro acampamento dele na vida esse mês, sozinho, né? E foi uma experiência interessante para nós pais, inclusive, porque foi a primeira vez em que ele esteve longe de nós sozinho, durante a vida até agora. Sim, nós já viajamos, ele ficar com avós e tudo mais é outra coisa, mas não ter ninguém da família, foi a primeira experiência assim, e foi curioso para a gente, de estar olhando, às vezes, tentar olhar nas fotos do evento, aquela coisa, conseguimos localizar, ver alguma notícia, ver alguma coisa hoje, para ver se o moleque estava bem lá. E quando eu fui pegar ele de volta, uma semana longe de casa, fui buscá-lo, e queria saber, a gente quer saber se foi uma boa experiência, a gente chorou por isso, a gente queria que ele tivesse uma boa experiência, que fosse algo que ele gostasse, que inclusive quisesse ir várias vezes, né? Sendo um ambiente cristão e todas aquelas coisas. Quando eu fui pegar ele de volta, a primeira coisa que ele disse para mim foi: pai, eu vou querer ir em todas as temporadas, né? Em todas as temporadas, não sei se a gente vai ter dinheiro para isso, mas eu vou querer ir em todas as temporadas, pai, e depois eu vou querer ser monitor.
Ele voltou empolgado, então a experiência foi boa, a gente fica feliz, poxa, voltou empolgado, teve uma boa experiência, foi legal, graças a Deus por isso, foi muito bom para ele, né? Mas acabou o acampamento, já passou inclusive esse fervor, a vida é rotina, ele já começou agora na escola, já começou com a rotina diária, você entendeu? E essa é a realidade de muitos de nós. A nossa vida não é feita de acampamentos, ela não é feita desses momentos sublimes, por mais sublimes que eles sejam. A nossa vida é feita de outros momentos sublimes, que é a rotina do ordinário. Então, nós precisamos aprender a abraçar isso. Sabe por quê? Senão a nossa fé fica infantil. A nossa fé fica igual aquele bebê que está esperneando por leite o tempo todo. Queremos leitinho, 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 leitinho. Vou dizer para você, ficar atrás de coisas extraordinárias o tempo todo pode ser o sinal de que a gente ainda não amadureceu a ponto de abraçar o ordinário, a rotina, as coisas básicas. Ficar atrás dessas experiências marcantes e tudo mais, e depender, então, como se a nossa fé dependesse disso, pode ser um sinal de que a gente ainda se comporta como bebê que está esperneando por leite. Abraçar o ordinário pode ser o sinal de que nós passamos dessa fase, e agora nós já podemos ser contentes, satisfeitos em Deus, ainda que passe-se dia após dia, semana após semana, e até às vezes, quem sabe, anos, sem que a gente veja qualquer coisa grandiosa acontecendo na nossa vida, a não ser a rotina diária de fidelidade a Deus e as coisas que Ele nos mandou fazer. Por isso eu digo e repito, há muito mais fé necessária para servir a Deus no dia a dia e ser fiel a Ele ao longo dos anos no dia a dia, do que para a gente às vezes sair numa viagem missionária em algum campo e ter aquele momento incrível, extraordinário e muitas histórias para contar. A rotina exige muito mais de nós, muito mais confiança, muito mais dependência de Deus, muito mais descanso em Deus. A rotina exige muito mais isso. Por isso o Salmo termina assim, com esse chamado para Israel, o povo de Deus, um chamado de esperança. E novamente eu vou ler aqui a tradução do Eugene Peterson. Ele diz assim: espere, Israel, por Deus, espere com esperança, espere agora, espere sempre, espere. E todos nós sabemos que esperar não é uma coisa legal. Todos nós vivemos num mundo que nos tornou cada vez mais intolerantes para com a espera. Não é verdade? Olha, pense bem, nós somos moldados e as mídias sociais, a tecnologia nos moldou a sermos impacientes. Se a gente vai acessar alguma coisa e está demorando alguns segundos, a gente fica completamente impaciente com aquilo. Agora, essa impaciência da tecnologia e das redes sociais, de querer que tudo funcione cada vez mais rápido, se o site está lá, né, se a gente está vendo aquele negócio, a gente está já comendo, roendo as unhas, porque o negocinho está carregando ali, a internet é lenta ou qualquer coisa, a gente não suporta mais isso, a gente quer tudo instantâneo, né? Fibra ótica, tudo na vida. Então, por exemplo, a gente tem mais, isso diminui a nossa impaciência para com as pessoas, inclusive. A gente se torna cada vez mais intolerante, às vezes impaciente com as pessoas. Agora, isso acaba se traduzindo muitas vezes na nossa impaciência para com Deus. E a vida cristã, meus queridos, a vida cristã, a vida de fé, ela exige de nós a esperança. As 3 grandes virtudes cristãs são fé, esperança e amor. Se nós temos fé em Deus, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus, ter esperança, esperar em Deus, é uma coisa que às vezes se prolonga. As histórias bíblicas estão cheias de exemplos disso.
Às vezes há demora, às vezes parece que há atrasos divinos, mas esses atrasos divinos não são de fato atrasos, parecem-nos, mas é Deus agindo e trabalhando de certa forma que nós não entendemos, mas de acordo com o propósito dele. Às vezes aquilo que parece-nos, novamente uma coisa que demora, tem um propósito maior de Deus em nossa vida. Então uma fé que está crescendo, que está abraçando o ordinário, a rotina, é essa fé que aprende a esperar em Deus, inclusive, mesmo naqueles momentos, então, quando não tem nada acontecendo. Naqueles momentos de normalidade, eu sei, Deus está trabalhando, eu confio nele, eu espero nele. Se eu tiver alguma promessa de Deus, alguma coisa que eu penso que Deus tenha falado comigo, ou se eu tiver aguardando algo, eu posso descansar então, eu posso esperar, hoje, quanto tempo for, porque eu sei que é o Deus que falou, Ele vai cumprir, mas eu não tenho que ficar vivendo essa vida de ansiedade, e ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo. É isso que a gente tem ouvido dos psicólogos, é um dos grandes males, tanta gente sofrendo de ansiedade nos nossos dias, e eu vou dizer que, às vezes, a nossa espiritualidade frenética, a nossa espiritualidade extraordinária, a nossa proposta de espiritualidade radical e revolucionária, não ajuda-nos nesse sentido. Não nos ajuda, porque ela acaba só nos empurrando cada vez mais para ficar esperando o grande momento, a grande coisa, e indo atrás disso, e isso só acelera então a gente no nível de ansiedade emocional, espiritual, e isso eventualmente pode levar alguns de nós à decepção com Deus e com a fé, porque nós estávamos esperando algo que não devíamos esperar, ficar esperando coisas grandiosas. Não, como salmista, eu não vou ficar esperando essas coisas, porque elas podem inclusive me enganar e tornar o meu coração arrogante e orgulhoso. Eu descanso em Deus, na rotina do dia a dia. Então, durante esse mês, e as próximas reflexões que a gente vai ver sobre isso, a gente vai ver sobre a rotina. Como é essa rotina do ordinário? Quais coisas que nós fazemos e que são importantes, onde demonstramos fidelidade de Deus no ordinário da vida? Como nos acalmar e nos sentir satisfeitos em Deus, em coisas comuns? Porque essa é a proposta de uma espiritualidade que a gente vê importante para nós como igreja, importante para o nosso tempo. Isso é, de fato, algo extraordinário. Abraçar o ordinário é, de fato, extraordinário.